Eu sei que o Brasil chega muito desacreditado nessa Copa e nesse vídeo aqui eu não vou falar que o Brasil é favorito ou que tem muitas chances de vencer, porque a realidade não é essa. A ideia desse vídeo aqui é, se eu tivesse que listar 6 motivos para acreditar no Hexa, quais seriam? É só isso, ponto final. Bom, começando então pelo motivo 1, e talvez o mais forte deles. Nós temos o melhor técnico da competição. Para mim é muito claro a distância entre Ancelotti e outros. Claro que vários aí têm mais experiência de seleção, vários aí também são vencedores, o próprio Thomas Tuchel lá na Inglaterra, mas o Ancelotti é um cara diferente. A gente tá falando de um dos melhores técnicos da história. E não vem você falar que, ele é entregador de colete. Quantas vezes a gente já viu o Real Madrid passar por temporadas turbulentas e quando chega o homem, ele vai lá e resolve. Além dele, só o Zidane conseguiu um período de tantas conquistas assim no Real Madrid nesse século dá pra gente falar isso. Então o Ancelotti é um cara muito diferente e é um treinador muito adequado para o contexto de seleções. Primeiro, porque ele tem uma gestão de grupo sensacional, é só você ver o ambiente do próprio Real Madrid, você tá de novo como exemplo. Olha o que foi essa temporada com o Xabi Alonso e olha o que foi nas últimas com o Ancelotti. Qualquer jogador se colocava à disposição para atuar em qualquer posição. Com o Xabi Alonso já não foi bem assim. Então o Ancelotti tem essa gestão de grupo muito boa. Claro que isso não ganha jogo especificamente, mas ajuda. E o mais importante de tudo, ele é um técnico que se adapta. Ele entende os contextos diferentes de cada jogo, de cada competição, de cada time, de cada jogador. O ponto-chave para tudo desse vídeo aqui a seleção tem vários sis. Mas a maioria deles depende do Ancelotti. Se o time encaixar, se o Endrick tiver espaço, se a dupla de ataque der certo, várias coisas são cis. Mas eu tenho muita convicção que o Ancelotti é o cara mais pronto e mais próximo possível para fazer isso, para fazer esse tipo de mudança, para entender quem tá pedindo espaço. Ele fez isso, por exemplo, com o Lucas Paquetá agora, ainda tá insistindo, aparentemente, na dupla de laterais. O Danilo eu nem acho que é tão absurdo assim a diferença dele pro Ibanez. Na esquerda eu ainda acho que ele vai chegar na conclusão que o Douglas Santos é melhor, e aí vai ficar faltando pouco. O time tem problemas táticos? Óbvio que tem. Mas se você pegar o tanto que o Brasil pode crescer nas mãos do Ancelotti é muito grande, até porque ele teve pouquíssimos jogos com o elenco completo. Quando a gente teve um elenco mais próximo do ideal, que foi lá contra Senegal, contra a Coreia do Sul, a gente jogou muito bem. E mesmo assim a gente tava sem Rafinha. Tava com o Estevão, mas tava sem Rafinha, tava sem outros jogadores importantes. Então eu acredito de verdade que o Ancelotti pode ajudar e montar um time muito pronto para ser campeão do mundo. E tem mais uma coisa, por mais que ele não seja reconhecido por montar times por revoluções táticas, ele é um cara que sabe montar times muito equilibrados. Segundo motivo, dupla de zaga de elite. Eu sei que aqui vários vão torcer o nariz para o Marquinhos, o que eu acho uma doideira, né? Porque há 2 semanas estava todo mundo elogiando o cara porque ele estava na final da Champions, agora é porque ele falhou num jogo amistoso e que também tem muito de contexto ali, que o cara tá acostumado. Enfim, não vou passar pano não, errou mesmo e tal, tá devendo na seleção, mas para mim é fato que o Marquinhos está entre os melhores zagueiros do mundo, né? E não é à toa que ele é titular do PSG, que é bicampeão da Champions. Não vem me falar que esse cara é ruim, não dá. Óbvio, por exemplo, eu prefiro o Bremer, mas cara, não vou nem ficar batendo nessa tecla. Eu acho o Marquinhos um excelente zagueiro, muita qualidade pra sair jogando, rápido. Às vezes sofre um pouco ali com um jogo mais físico, tem seus problemas? Tem, mas ele tá ali no top 10, top 15 do cenário europeu, do Mundial, tranquilamente, é um líder também na seleção brasileira. E ao lado dele, a peça mais importante, obviamente, Gabriel Magalhães. O que esse cara jogou nessa temporada é papo de melhor zagueiro do mundo. Acho que tranquilamente, se não o melhor, tá ali entre os melhores, porque é muito completo, influencia muito no jogo, muito. É um zagueiro que é impressionante quanto que ele estar em campo ou não influencia no comportamento do time. Aí eu falo de jogo de bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva. Ele é muito bom nesse quesito, um dos melhores que eu já vi, né, em zagueiros brasileiros. Ele consegue marcar pivô muito bem. Por exemplo, se o Marquinhos sofre um pouco mais com essa questão, o Gabriel Magalhães já é mais forte, já tem um jogo mais físico, né? É só você ver os duelos dele com o Haaland, se o cara consegue marcar o Haaland. Enfim, eu acho que o Gabriel Magalhães chegou num nível que, se ele estiver bem, estiver mentalmente bem, e o time também não ficar tão exposto, é papo do cara ser um dos melhores zagueiros da competição. E aí eu falo com vocês, pegando a dupla Marquinhos e Gabriel Magalhães e fazendo uma média, soma aí, sei lá, faz uma nota imaginária aí pros dois e faz uma média,
provavelmente o Brasil tem a melhor ou então a segunda melhor zaga da Copa do Mundo, só ficando atrás da França, que tem o Upamecano e Saliba, que talvez o Saliba é do mesmo nível do Magalhães e o Upamecano um pouco acima do Marquinhos nessa temporada, talvez até bem mais. Então acho que a França é a única. No mais, cara, é muito difícil você achar uma zaga do nível da do Brasil. Você pode estar a Alemanha, talvez, com o Tai, com o Shorter Black, mas também não sei se eles estão nesse nível tão alto assim. E no mais, nenhuma outra seleção tem zagueiros de nível tão bom. Mas antes de falar do terceiro motivo, se você está curtindo esse vídeo, já deixa seu like aí que ajuda demais o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. E se inscreva também para receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira. Terceiro motivo, e esse aqui é totalmente uma aposta minha, mas eu acho legal a gente citar. A gente tem um jovem fenômeno. Quem? Endrick. E aí talvez eu tô sendo positivo demais. Não leve esse vídeo tão a ferro e fogo, como se fosse uma análise. É mais uma não brincadeira, mas, pô, 6 motivos pra gente acreditar. E eu acho que o Endrick é um motivo pra gente sonhar, pelo menos. Um motivo que me faz sonhar que, pô, esse cara, o Endrick, ele é o tipo de jogador que, se ele entrar no time e der certo, ele pode fazer gol todo jogo. A gente tá falando, eu acho que é porque é difícil a gente ter noção do quão grande o cara pode ser enquanto ele tá começando, né? Mas eu acho que o Endrick, ele tem potencial para ser um dos grandes jogadores da história da seleção brasileira. Eu posso estar exagerando aqui, mas é o potencial que eu enxergo nele nesse momento. E se ele e ainda que seja reserva, se ele é um cara que começa a entrar e fazer gol, eu tenho certeza que ele vai ganhar a vaga. E aí, cara, eu acho que é um potencial de desequilíbrio muito grande num time como o Brasil. O Endrick, ele é muito especial porque ele é muito completo, ele não sente o jogo, ele tem muita personalidade. Você precisa driblar? Coloca ele lá na ponta direita, ele dribla, ainda que não seja o melhor dele, mas tem condição de bola, ele tem armação de jogadas, é só você ver o repertório dele no Lyon, tanto que o Endrick deixava os caras na cara do gol. A finalização do Endrick é piada, de fora da área, sempre tá bem posicionado. O Endrick é um jogador de potencial muito grande. E quantas vezes a gente já viu um jovem decidir, ou ser, no mínimo, um coadjuvante bem importante. É só a gente ver, por exemplo, a última campeã, Julián Álvares, em 2022. Em 2018, a gente tá falando do Mbappé, que foi muito importante. 2014, o Götze entrou. O Götze, eu não lembro exatamente a idade que ele tinha, mas era novo também, tinha 20, 21 anos. Entrou na final, fez o gol. 2010 eu acho que nem tinha tanto, mas aí se a gente puxar sub-23, o Busquets tinha menos de 23 em 2010, o Rossi tinha menos de 23 em 2006, o Kleberson tinha menos de 23 em 2002. Claro que de 19 para 22 tem uma diferença, mas a gente também tá falando de um jogador muito, muito diferente, que é o caso do Endrick. Então, eu acho que sim, o Endrick é um motivo a mais pra gente confiar. Por exemplo, na última Copa, quem era esse jovem? Quem era um jovem que a gente olhava no banco de reserva e falava, pô, se esse cara entrar aqui, ele pode mudar um pouco a cara da seleção? Eu não consigo lembrar de um. Sinceramente, em 2022, tinha um Rodrigo, que a gente botava muita fé, mas eu nunca vi esse potencial do Rodrigo de ser melhor do mundo, que eu acho que é o nível que o Endrick pode chegar. E tirando ele, eu acho que não tinha ninguém. Quarto motivo, aí agora falando um pouco mais de análise, indo um pouco mais para análise. Todas as seleções têm pontos fracos. Eu sei que o Brasil está atrás de algumas, claramente. E aí, até repensando o ranking que eu fiz aqui, o último vídeo que eu fiz, eu acho que eu pesei a mão em colocar a Argentina atrás do Brasil. Coletivamente, acho que por enquanto tem uma distância grande, então realmente eu pesei a mão, deixei o lado torcedor falar um pouco mais alto. Mas Argentina, Espanha, Portugal e França estão à frente do Brasil. Ok, fato, não estou discutindo isso. Mas todas elas têm pontos fracos. E aí eu cito aqui, a França, por exemplo, não teve grandes atuações no ciclo. Inclusive foi eliminada pela própria Espanha 2 vezes na semifinal da Nations League e da Eurocopa. Tem um grande elenco, lógico, tem talvez o melhor da Copa, mas tem esse problema de o futebol ainda não condizer, e aí isso é normal também, né, no futebol de seleções. A Copa do Mundo, ela muda muito rápido, é por isso que é possível o Brasil ser campeão também. A Copa do Mundo, ela muda muito rápido, às vezes o time nem faz atuações convincentes o tempo inteiro, mas consegue chegar no nível, naquele período ali de Copa, ele consegue bater times mais fortes que ele. A Espanha, ok, baita meio campo, mas no 1 contra 1 faz aí. O Brasil não fica tão atrás assim. Coletivamente, tá muito acima, ok, mas individualmente o Brasil tem peças melhores. E outra coisa, a Espanha também não tem zagueiros, por mais que o Cubarsí, o Laporte, agora me fugiu o nome do zagueiro do Atlético de Madrid, sejam bons, não são do nível de Marquinhos e Gabriel Magalhães. Então, Portugal tem também, de novo, um baita meio campo, mas pontas bem abaixo do Brasil. Pedro Neto e Francisco Conceição, Rafael Leão, João Félix, enfim, quem você colocar por ali, não são do mesmo nível dos pontas do Brasil. Eles tentam resolver isso, por exemplo, com o Bernardo Silva fazendo esse falso ponta. Você tem o Nuno Mendes que pode dar profundidade, mas é um time que, se precisar de um ponta mais driblador, mais agudo, não tem tantas opções de um alto nível assim. A Argentina tem um time quase todo envelhecido em relação à última Copa, ainda joga muito bem, ainda tem o Messi, mas o sistema defensivo, por exemplo, não me convence tanto assim como o Otamendi. A Inglaterra, ok, ótima geração, mas não consegue transformar o talento em um coletivo, pelo menos por enquanto, que é mais ou menos o caso do Brasil. Então, se o Brasil tem problemas nas laterais, por exemplo,
outras seleções também têm problemas em determinados pontos do time ou coletivamente. Não é só o Brasil que tem problemas, todas as seleções têm. 5 motivo, profundidade no elenco. Há muito tempo eu acho que o Brasil não chegava na Copa com um elenco tão equilibrado assim, com os reservas tendo quase o mesmo nível. Você pode falar que os reservas das laterais, por exemplo, são tão ruins quanto os dos titulares, ok. Mas o meu ponto é, o time encaixando, você não vai sentir tanto assim uma substituição. Obviamente, alguns jogadores que se lesionarem vão fazer muita falta. Mas aí eu cito aqui, por exemplo, na zaga, a gente tem o Bremer, que é um baita zagueiro, pra mim melhor do que Marquinhos, e pode substituir qualquer um dos dois, não sei se do mesmo nível, mas é um excelente reserva. Nas laterais são as duas opções em cada lateral são do mesmo nível praticamente. O Fabinho vem entrando praticamente melhor do que o Casemiro. Nas pontas, a gente tem o Ryan, o Luiz Henrique, que são jovens que podem mudar também um jogo de uma hora para outra, sem contar o Endrick. E isso sem falar do Neymar, que eu sei que muita gente tem muita desconfiança, mas em uma jogada ele ainda pode decidir algo. Então, uma Copa com tanto desgaste físico, prorrogação, isso pode ser fundamental para o Brasil. Olhar para o banco e ter opções que podem mudar o jogo. Esqueci de citar, Danilo Santos e Ederson, que são excelentes jogadores, que podem entrar no segundo tempo e mudar a característica do Brasil. Danilo de mais infiltração, o Ederson de mais transição, de força. Então você tem opções no banco de reservas, coisa que em algumas Copas anteriores o Brasil não tinha tanto assim. Saía um jogador do time titular, o time tinha um desnível um pouco maior. E se você pegar até comparar com outras seleções, talvez só a França tenha tantas opções assim no banco de reserva, principalmente no ataque. E o sexto motivo, e aqui eu sei que muita gente vai virar o olho, mas é um motivo pra gente acreditar, querendo ou não, Vinícius Júnior e Rafinha. E eu sei, tá? Sei que os caras estão devendo, não tô falando que vai virar a chave de uma hora pra outra, não sei se isso vai acontecer algum dia, mas a gente tá falando de dois dos melhores jogadores do mundo nos últimos 2 anos. E esse é um fato, não é uma opinião. E por mais que eles não mostraram isso na seleção brasileira, eu me recuso a acreditar que o talento desaparece tanto assim, cara. A gente já teve casos, eu sei, por exemplo, o Ronaldinho em 2006, o cara chegou voando, não fez nada naquela Copa do Mundo. Mas é um potencial que se virar, é uma parada que coloca o Brasil também em outro nível. É mais ou menos o caso do Endrick. O Endrick talvez não esteja com esse status todo ainda, mas se ele começa a entrar e começa a jogar, é um motivo pra mudar o Brasil de patamar. E aí, voltando aqui pro Vinícius Júnior, cara, eu sei que muita gente ainda desconfia, mas é um jogador que decidiu Champions há 2 anos, cara. Decide jogos grandes quase que semanalmente contra times gigantes do futebol europeu, contra os caras que a gente vai enfrentar, né? Quando ele decide um jogo contra o Bayern, ele tá lá enfrentando a zaga lá da Alemanha. Quando ele joga contra o Kimmich, por exemplo, é a mesma coisa. Como joga contra o Manchester City, Barcelona, enfim, esses grandes times têm os jogadores que vão estar na seleção. Então você tá falando que o Vini não consegue fazer isso na seleção? E outra coisa, ele melhorou sob o comando do Ancelotti. São 6 participações em gols em 9 jogos. São 3 gols e 3 assistências pro Vini desde que o Ancelotti assumiu. Então são 6 participações em 9 jogos só. É uma média que ele tem no Real Madrid. Até melhor, se você pensar. Então, ele tá melhorando, mais próximo do gol. Tô sentindo ele mais leve. É o jogador que tá conseguindo ter um pouco de protagonismo ali individual, de drible. É o jogador que tem mais potencial de desequilíbrio no nosso time. De pegar a bola ali pra cima, junto com o Luiz Henrique, Ryan, Endrick. E o Rafinha, por mais que não tenha essa característica do drible, o cara meteu 50 participações em gols na temporada retrasada. Mas é o contexto, é o Barcelona que é muito bom. Gente, 50 gols é só o contexto. Não tem talento nenhum ali. O cara se trocasse o Rafinha pelo, sei lá, não vou nem estar aqui pra não desmerecer ninguém, mas trocar o Rafinha por um atacante lá da Série B, ele ia fazer a mesma coisa. Não ia, né? Não ia. Então, isso tudo me faz acreditar que, tem um talento ali, tem um potencial. O Rafinha é um dos melhores finalizadores do mundo, é muito inteligente, sabe encontrar espaço como pouco no futebol mundial. Só que não encaixou ainda, cara. E futebol tem muito disso, de contexto, de companheiros, óbvio, né? Claro, isso faz diferença, de treinamentos ali. Não tô falando que não faz, mas que não tem nenhum talento ali pra colocar ele num potencial decisivo, assim, na seleção brasileira, eu acho difícil. E outra coisa, a gente fala, o Rafinha tá devendo, o Rafinha tá devendo. O Rafinha foi um dos melhores jogadores do Brasil na Copa América. E com o Ancelotti, sim, de fato, não teve uma atuação de alto nível do Rafinha. Mas se você pensar, por exemplo, que ele teve 6 jogos, olha esse dado aqui, eu tava até olhando, o Rafinha jogou pouco com o Ancelotti, né? E aí, de fato, cara, ele jogou 6 jogos só com o Ancelotti, de 12, e desses 6 ele foi substituído em 5, sendo que um desses, olha aqui, 6 jogos, o único que ele jogou como titular foi contra o Paraguai. Não me recordo se ele foi muito bem nesse jogo, tá? Não vou mentir. Um jogo que ele entrou foi contra a Bolívia lá fora de casa, que ninguém jogou bem, jogou 20 minutos. Outro jogo foi contra a França, que ele sai machucado aos 45 minutos do segundo tempo, e os outros 2 jogos são nesses amistosos aqui, sendo que um ele dá assistência e o outro realmente jogou mal contra o Panamá e sai no intervalo também. Então, nem sequência pra gente ver o cara ainda a gente teve. Agora,
beleza, posso estar totalmente equivocado, eu espero que não, eu espero que os caras realmente mostrem numa Copa do Mundo aqui eles vieram, o talento que eles mostram no clube, mas, assim, se você me pergunta, pô, qual motivo a gente tem pra acreditar? Eu não vejo o Brasil sendo campeão do mundo sem pelo menos um dos dois atingindo um nível muito próximo ao que eles atingem no clube, porque por mais que tenha o Endrick, por mais que tenha o Ryan, eu não sei até que ponto esses caras estão prontos para assumir totalmente protagonismo. Lógico que podem, são jovens muito talentosos, mas eu acredito que pelo menos um desses precisaria atingir esse nível pra gente sonhar com a Copa do Mundo. Então, a gente tendo esses dois caras com potencial aqui na seleção, eu acho que dá pra gente acreditar. E aí, eu vou apelar aqui um pouco também pra uma parada mais emocional, histórica. Por exemplo, o Brasil nunca passou mais de 24 anos sem ganhar uma Copa. A gente já chegou desacreditado outras vezes, e aí eu acho que isso aqui também é um ponto fundamental. Em 94 e 2002 ninguém acreditava e o time encaixou. Ah, mas a gente tinha grandes jogadores. Pô, mas será que a visão daquela época é que também a gente tinha grandes jogadores ou a galera também criticava? Também criticava. Em 58, a gente tinha jovens saindo do banco e deu no que deu. Em 70, nosso técnico teve pouquíssimo tempo de trabalho, deu no que deu. E assim, o time, eu tenho essa sensação que o time, ele tá encaixando, falta ainda, falta. Pô, a marcação ali no meio de campo, às vezes tá deixando a desejar. O time, quando precisa criar, ainda tem certos problemas. Mas eu acho que o mais importante de tudo, a gente tem talento. E tem um técnico para juntar esse talento todo e fazer um time muito competitivo. De novo, é difícil? Claro que é. Mas é para todas as seleções, cara. E se tem um time que pode surpreender na Copa, eu acho que é o Brasil, ao lado talvez da Inglaterra e Portugal, que a gente sempre fala, pô, tem talento, mas tá faltando ali o coletivo. Então, de novo, pra quem não entendeu, eu quero deixar muito claro isso pra ninguém me chamar de clubista. Eu não tô falando que vai ser, não tô falando que o Brasil é favorito, eu só tô citando aqui motivos pra gente sonhar um pouco, pra gente, pô, eu acho que dá, se encaixar, são muito cis, mas se encaixar, tem um potencial ali que dá pro Brasil chegar num nível de ser campeão do mundo, porque, de novo, talento a gente tem. E se você quer ver uma análise um pouco mais realista, digamos assim, em relação à comparação do Brasil com outras seleções, estou deixando aqui o vídeo como sugestão para você, beleza? Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.